Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, hoje nós vamos entrar em um tema muito importante e vocês nunca mais terão dúvida, né? Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus nunca mais terá dúvida, tá? Então nós vamos entrar aqui no tema sobre questão do véu, né? Porque nós temos igreja que está botando essas regras para que você use, que a mulher use véu. Mas, irmão Roberto, é pecado usar véu? Irmão, vocês vão saber a partir de agora esse tema, tá? Porque é incrível que eu vou revelar para vocês a verdadeira verdade, tá bom? A verdadeira verdade, tá? Porque muitos pastores da teologia não têm o saber do Senhor Deus. Ele não tem o saber, tá, amado irmão? Nós temos que dar a resposta certa, direta para as pessoas, tá bom? Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 11, tá? 1 Coríntios 11. Então aqui, irmão, diz assim: o véu e o seu uso na igreja de Coríntio, tá, irmão? Então vamos meditar. Então, a igreja de Coríntio, tá, irmão? A igreja de Coríntio era uma igreja que usava véu, né? Porque aquela igreja de Coríntio guardava a tradição, né? De as mulheres usar o véu na cabeça, tá bom? Preste bem atenção que eu vou falar para você. Então, a igreja de Coríntio, ela usava véu. Então, Paulo começa agora a explicar, irmãos, sobre o véu, tá bom? Que os irmãos leiam cuidadosamente e eu vou lhe dar a revelação verdadeira, tá bom? Quando uma pessoa, ela lê esses textos aqui, irmão, a pessoa que está na carne, praticando o pecado, o erro, ela nunca vai entender, tá? Ela nunca vai entender. Se ela ler aqui os contextos todinho, ela nunca vai entender. Porque a palavra de Deus, o conhecimento, é dado àqueles de Deus, que tem o Espírito de Deus, que crê em Deus, que crê em tudo que a Bíblia diz. Aqueles que crê que tudo que a Bíblia diz, Deus ele dá conhecimento. Mas tem pessoas que não creem em tudo que a Bíblia diz. Então esses não terão conhecimento. E eu já mostrei para vocês, irmão, que o próprio Deus falou que Ele não dá conhecimento aos pecadores, a cristão que anda pecando, que anda errando, que é contra a própria palavra de Deus. Tem cristão, irmão, tem cristão que é contra a palavra de Deus, então Deus não vai dar conhecimento, tá? É mais fácil Deus dar conhecimento ao ímpio, que não está sendo contra a palavra de Deus, tá, irmão? Porque tem ímpio que afirma a palavra de Deus, enquanto outros cristãos não aceitam algumas coisas da Bíblia, né? Mas tem ímpio que aceita. Então é mais fácil Deus dar conhecimento ao ímpio para repreender a um falso cristão, para repreender a um falso pastor. Então Deus usa ímpio também. Deus dá conhecimento ao ímpio para envergonhar esses pastores que estão envergonhando a Deus, tá, irmão? Então olha só aqui, irmão, vamos aqui entender, vamos ler aqui todinho para que você possa entender. Então a chave que eu vou dar para vocês e vocês nunca mais terão dúvida, tá, irmão? Nunca mais vocês terão dúvida, tá? Então olha só o que Paulo diz: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e rendeis e retende as tradições, assim como vou-las entreguei, né? Então você veja aqui que Paulo fala de tradição. Quem, entretanto, que saiba ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, tá, irmão? Então Deus é o cabeça de Cristo, né? Veja aí, Deus é o cabeça de Cristo. Então é por isso que a Bíblia diz que só existe um Deus, né? Que significa assim,
que Deus é o cabeça de Cristo, do Filho. E o Filho, como eu já falei, tá, irmão? Como eu já falei, o Pai deu o próprio nome dele para o Filho. Então, todos os cristãos, irmão, quando vai orar, quando vai pedir, nós sempre vamos direto ao cabeça, a Deus, pedir no nome do Filho. Então, nós adoramos diretamente ao único Deus, o cabeça. Então, nós pedimos a Deus no nome do Filho. Se Deus mandou honrar o Filho, nós vamos obedecer esse mandamento até o fim. Tá, irmão? Então, quando a Bíblia diz que só existe um Deus, é verdade. Porque Deus é o cabeça, né? E Deus deu seu nome para seu Filho também. Jesus é chamado de Deus. E ponto final. Tá, irmão? Tem pais que botam o seu próprio nome no Filho, dá o mesmo nome dele para o Filho. E é assim que funciona também no reino espiritual, como Deus fez. Deus diz para o anjo, né? Ele carregará meu nome, né? Lá em Moisés, né? Sobre o anjo. Ele carregará meu nome. Entendeu, irmão? Então, o nome de Deus é Deus, tá, irmão? O único nome conhecido por toda a terra é Deus. Tem vários deuses por aí, tem vários deuses, mas são Deus falsos. São Deus falsos. Mas o nome conhecido na terra foi a palavra Deus, tá? Deus. Mas Deus pode ser chamado de vários nomes, né? O nome de Deus é Senhor. O nome de Deus tem muitos nomes na Bíblia, que é para nós chamar o nosso Deus. Então não perca, né? Não fique confuso. Qual é o nome de Deus? Não fique confuso, irmão, tá? Basta chamar Senhor, basta chamar o meu Deus, o Deus de Abraão. Pronto, irmão. Não se iluda com essas seitas que estão aparecendo aí, criando outro nome de Deus, criando outro nome de Jesus, tá? Porque vocês serão punidos. Vocês serão punidos se ficar com rebeldia, de vocês querer agora acreditar em outro Deus, em outro nome terrível que está acontecendo ao nosso mundo. Então vamos aqui, irmão, versículo 3. Que entretanto que saiba ser Cristo o cabeça, né, de todo homem. Vamos para o versículo 4, irmão. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape a cabeça, né? Que rape o cabelo. Mas se ele é vergonhoso tosquiar-se rapar-se, cobre, usa o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Tá, irmão? Talvez nessa igreja de Coríntio tinha homens cobrindo a cabeça, né? Cobrindo a cabeça, homens cobrindo a cabeça. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade, tá, irmão? No Senhor. Todavia, nem a mulher é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Tá, irmão? Então eu quero revelar algo aqui para vocês. Então as mulheres não é independente do homem, e nem o homem dependente da mulher. Então as mulheres também têm autoridade sobre o homem. Como assim, irmão Roberto? É naquele caso, irmão, porque tem marido que quer dominar a mulher, achar que a mulher deve toda a autoridade só para ele. Então tem marido, irmão, que quer dominar a mulher. Eles usam até a lei, que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido, sei o quê. Então eles usam a própria lei como modo legítimo, tá? Então acha que a mulher deve obedecer ao seu marido em tudo,
Não, irmão. A Bíblia diz aqui que a mulher tem autoridade. A mulher não é nessa parte, irmão. A mulher não é independente do marido. Para ficar com o marido ali, o marido espancando, o marido batendo, o marido... Não. A mulher não deve morrer na mão do seu marido. Então tá aí aqui, irmão, tá? Então a mulher não é independente do homem. A mulher pode trabalhar, porque a mulher não vai viver com o marido que espanca ela, que maltrata. Viver com um marido que não quer trabalhar, é preguiçoso. Você entende, irmão? Então vocês, mulheres, não são dependentes do marido, a ponto de você morrer sendo espancada. Entende? Agora, é o que eu falei, irmão. Tem marido que quer dominar a mulher e usa a Bíblia ainda, a lei. Tá? Então eu já estou dizendo para vocês, mulheres, que... Então eu já estou dizendo vocês, para mulheres, que vocês têm autoridade, tá? Para você dizer para o seu marido que você não é independente totalmente do homem. Mas a lei que Deus dá para as mulheres é que as mulheres obedeçam a seus maridos naquilo que é o bem, tá? Naquilo que é o bem. Se o marido manda a sua mulher fazer algo mal, algo que vai de contra a lei de Deus ou outras coisas, a mulher não deve obediência ao marido dessa forma, tá? Então as mulheres devem obedecer seus maridos somente naquilo que é um bem, somente no que é bem, tá? É serva do Senhor. Então olha só aqui, irmão. Aqui, versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem. Tá entendendo, serva do Senhor? Nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então aqui, já, irmão, já fala de cabelo grande do homem, né? O cabelo grande do homem, preste bem atenção, tá, irmão? Então aqui já fala do cabelo grande do homem. Então, pela natureza, é desonroso para o homem usar cabelo grande. Então, isso quer dizer, irmão, que tinha homens criticando aqueles que tinham cabelo grande. Assim como o índio, os índios têm cabelo grande, os judeus têm cabelo grande. Então havia pessoas que julgavam, botavam essas regras, forçando, querendo que aqueles homens cortem cabelo. Tá, irmão? Então veja aqui. Porque a própria natureza ensina, quando fala a própria natureza ensina, é que tinha homens causando confusão com aqueles que tinham cabelo grande, tá, irmão? Então olha só, então não é pecado o homem ter cabelo grande, assim como os índios têm cabelo grande, Jesus tem cabelo grande. É pecado usar cabelo grande de maneira nenhuma, irmão. Temos que entender a palavra do Senhor. Eram os homens que botavam suas regras, querendo que, né, forçando os índios, o exemplo, forçava os índios a cortar o cabelo, forçava as mulheres a cortar cabelo, entende, irmão? As regras antigamente desses homens maus, botando jugo, botando regras, as tradições deles que causa confusão, tá, irmão? Vamos entender mais, tá? Então olha só o que diz, irmão, veja bem, aqui é a parte mais importante, olha só, que vocês nunca mais terão dúvida, tá? Vocês nunca mais terão dúvida, olha só. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, né? Porque tem muitas igrejas aí, falsas igrejas, que diz que é desonroso o homem usar cabelo grande, né? E causa confusão. Não, irmão. Eu jamais vou mandar o índio cortar o cabelo dele. Eu jamais vou mandar ninguém, homem nenhum, cortar o cabelo dele. Porque os homens já nascem com cabelo grande. É da natureza do Senhor. Jesus tem cabelo grande, irmão. Jesus tem cabelo grande. Tá? Então eram homens que traziam esse tipo de jugo, de confusão, de querer que o homem corte o cabelo porque é desonroso, é não sei o quê.
e causando confusão na terra. Então olha só, irmão, preste bem atenção. O versículo 15. E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo foi-lhe dado em lugar de martilha. Irmão, é muito incrível. Irmão, é muito incrível essa parte aqui. O versículo 16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Irmão, é essas duas chaves aqui que eu quero trazer para vocês. Vocês podem ler todo o contexto, mas a chave, irmão, o final do discurso de Paulo ali, que ele estava ali discutindo, debatendo o assunto com aqueles homens da tradição que queria forçar as pessoas. Essa chave aqui, irmão, é muito incrível. É aqui, irmão, que está a resposta de vocês. Olha só, vou ler mais uma vez. Olha. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória. É uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de martilha. Vou falar mais claro, irmão, no português, né? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado em lugar de véu. Tá, irmão? Porque martilha no português significa véu, tá? Então, se vocês pesquisarem lá no Google, né, então vocês vão ver isso aí. Veja aí a palavra martilha. O que significa a palavra martilha? Veja aí, irmão. Tá, irmão? Tá vendo aí, irmão? Então, martilha, em outros países aí, o véu significa martilha, em outros países. E martilha, no português, significa véu. Então, tá aqui, meus amados irmãos, está aqui a palavra final, a chave. Então, Paulo já disse para aquela igreja de Coríntio que usava véu, que o cabelo foi dado no lugar de véu. Tá, irmão? Então, Paulo diz assim, irmão, é muito incrível, tá? Então, o apóstolo Paulo diz, tá, que o cabelo foi dado no lugar do véu. Então, não precisa as mulheres usar véu, se ela não quiser, tá, irmão? Agora, se ela quiser usar o véu, mesmo assim, glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Paulo quer dizer naquela igreja ali de Coríntio, tá, irmão? Porque a igreja de Coríntio, os líderes, eles são muito rígidos, muito em querer, como existe hoje, igreja da Assembleia rígida, que quer botar suas tradições nos outros, sem, sabe, irmão, causando confusão. Então veja aqui, amado irmão. Então o próprio apóstolo Paulo disse para essa igreja, irmão, que ele não tem esse costume, tá? Paulo não tem esse costume. Então Paulo quer dizer, irmão, que ele não tem esse costume de mandar as mulheres usar véu dentro da igreja. E é isso que Paulo quer dizer. Por quê? Porque o cabelo foi dado no lugar do véu. E ponto final. Tá, amado irmão? Então, aquela igreja de Coríntio, irmão, vocês têm que ler todos os contextos e entender o que está acontecendo ali. Ali, irmãos, está havendo uma confusão da igreja de Coríntio querer botar regra, forçar as pessoas a usar véu. Era isso que estava acontecendo naquela igreja, tá, irmão? Então, o apóstolo Paulo disse que ele não tem esse costume de estar forçando as pessoas a fazerem a tradição, tá, irmão? As tradições do Senhor, elas não são forçadas para ninguém. Quem usa, glória a Deus, irmão. Nós temos a tradição do Senhor. Nós temos a tradição do Senhor. Então, eles tinham essa tradição de usar o véu, A mulher vai perder a salvação se ela não usar o véu? Claro que não, irmão. Claro, de maneira nenhuma. Então, aqui, irmão, eu vou botar um exemplo para você que possa entender, ó. Eu vou comparar o véu, essa história do véu aí, naquela outra passagem. Veja só. Esse aqui gosta de comer legume e esse aqui gosta de comer carne. Então, o que come carne, não julgue o que come legume, né? Então, o que come legume, né? Vamos dizer aqui um exemplo. Estou dando um exemplo para vocês entenderem.
Então, a tradição desse aqui é de comer legume, E a tradição desse aqui é de comer carne, tá, irmão? Estou dando um exemplo, botando a palavra tradição para dar exemplo. Então, irmão, veja, então, esta mulher que usa véu, glória a Deus que ela usa véu. Ela, se obedecer a Deus até o fim, praticar as obras do Senhor, vai ser salva. E essa outra aqui, que não usa véu, que não tem costume, não tem essa tradição, esse costume de usar véu, glória a Deus, glória a Deus. Ela vai ser salva se ela seguir a Deus até o fim, praticando as obras. Tá, amado irmão? Então, o seu ponto final dessa passagem, irmão, você pode ler o contexto 2, 3 vezes, mas o que você tem que entender é aquelas duas chaves que Paulo diz. O véu, o cabelo foi dado no lugar do véu. E ponto final, irmão. Ponto final. Tá? Agora, os carnais, irmão, as pessoas carnais, elas não vão entender. Então, ela vai ter ciúme daqueles que são sábios do Senhor. Vai ter ciúme do irmão que está falando a verdade. Então, ela vai acreditar mais nos lobos. Né? Se você vê um pastor pregar diferente do que eu preguei agora para vocês, esses são lobos, são filhos, sabe? São lobos, tá, irmão? Está bem claro para vocês em português, tá? Então, o cabelo foi dado no lugar de martilha, que significa no lugar do véu. E ponto final, tá bom, irmão? Então tá aí, porque, irmão, vocês têm que entender que a igreja de Corinto é uma igreja de confusão, uma igreja que gostava de botar regras. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a igreja de Corinto era a Assembleia de Deus. Então essa igreja de Corinto, irmão, eles botavam regra a pulso, porque a pessoa use o véu a pulso. Não porque tem que usar o véu, é a pulso que eles faziam isso. Como se a salvação do Senhor está no véu. Como a salvação do Senhor está em algo na terra, de figura. Não, irmão. A Bíblia já diz ali, no próprio Paulo ali, ele já diz, Cristo é o nosso cabeça. Não é o véu que vai salvar, não é a comida que vai salvar. Agora, se você comer comida sacrificada a ídolo, claro que você vai para o inferno, porque nós temos o mandamento do Senhor, a lei, e pecado é a transgressão da lei. Se você também não der a oferta a Deus, o dízimo, também você vai, irmão, para o inferno, porque nós temos que obedecer o mandamento de Deus, tá? O mandamento, porque pecado é a transgressão da lei e o dízimo é uma lei. Deus disse que é para nós dar para a obra. Isto é uma lei e é um mandamento, tá, irmão? Todos os mandamentos de Deus, irmão, existe lei. Se você não obedecer, o que acontece? Você vai para o inferno, porque existe a lei do Senhor. Então todos os mandamentos do Senhor são leis, tá, irmão? São leis. Então o próprio Deus chamou os 10 mandamentos de leis. Então não há diferença, irmão, tá bom? Não há diferença. A lei é uma coisa e o mandamento é outra. Não, irmão, de maneira nenhuma. Todos dois são leis. Os 10 mandamentos, junto com as leis, os dois são um. Então o próprio Deus chamou os 10 mandamentos de leis. E ponto final, tá, irmão? Não há diferença não, tá bom? Todos os mandamentos do Senhor são leis. E ai daquele que não obedecer, tá, amado irmão? Então tá aí, amado irmãos, eu fico indignado de ver esses lobos pastores, né, ensinando as pessoas errado, causando confusão, pessoas com dúvida. Então, eu já revelei para você a verdade do véu, tá, irmão? Se você quer usar véu, glória a Deus, tá bom? Glória a Deus. Mas se você não quiser usar véu, glória a Deus também, porque o próprio véu, ou a própria martilha, o próprio véu, é o seu próprio cabelo. E Cristo é o seu cabeça, tá? Não é o véu que cobre a sua cabeça que vai lhe salvar. Não é o sábado que vai salvar ninguém.
Deus é o nosso cabeça. Ele é que nos encobre, tá? Deus é o nosso sábado. Deus é o nosso descanso, tá, irmão? Porque o sábado da terra é sábado da terra, mas o nosso verdadeiro sábado é o próprio Deus. Porque o sábado significa, né, que você vai descansar, vai ter um tempo para Deus, né? Tem que ter tempo para Deus, irmão. As pessoas só pensam em trabalhar e fica com desculpa, né? Fica com desculpa, não tenho tempo. E daí Jesus chega e ela fica. Por isso que o sábado está aí. O sábado não foi abolido. O sábado continua para que vocês não tenham desculpa no dia do tribunal, dizer que não tinha tempo. Então Deus vai dizer, eu deixei meu sábado. Isso é para que ninguém tenha desculpa, tá, irmão? No dia do tribunal. Ninguém terá desculpa diante do trono de Deus. Senhor, eu não tinha tempo, porque Deus já vai ter a palavra certa. Deus vai dizer para você, eu deixei meu sábado, tá, irmão? Então o sábado é para isso, para que você tenha tempo com a família, olhe para a sua família, passear com ela, dar atenção à família, você ter tempo de cuidar das suas coisas e principalmente, em primeiro lugar, de você ter tempo de estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, salvar a vida, né? Tem pessoas que trabalham mais, dois trabalhos, trabalha e não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem tempo para ler Bíblia. São essas pessoas que vão cair no golpe dessas organizações de pastores pervertidos da verdade, tá, irmão? Então busca a Bíblia em nome de Jesus, tá? Busque a Bíblia, que é o próprio Espírito Santo que vai ensinar vocês e vai confirmar realmente o que o seu outro irmão está falando. É o Espírito Santo que vai confirmar, tá, amado irmão? Então, irmão, toda a história dali de Paulo sobre a igreja de Coríntio, você tem que ler toda a história de Coríntio, irmão, toda a história de Coríntio. E você vai entender que essa igreja botava regra, forçava para a pessoa querer usar o véu a pulso, tá? A pulso. Mas Paulo disse que ele não tem esse costume, tá, irmão? Então, se aquela igreja tinha essa tradição de usar véu, glória a Deus. Mas eu não tenho esse costume de querer usar véu, né? Eu estou falando assim, irmão, para a mulher, né? Então, esta mulher não tem costume de usar véu como a igreja de Coríntio. Mas se ela quiser usar o véu, glória a Deus também. Tá, irmão? Então, entenda uma coisa. Ninguém vai se perder, vai para o inferno porque não usa véu, tá bom? Esqueça isso, tá? Esqueça isso. Que Deus abençoe a todos vocês, tá, amados irmãos? Em nome de Jesus, amém, tá? Medite bem, estude bem direitinho, né? Estude direitinho tudo que eu falei. Você pode ler o contexto todinho, mas a sua chave final da resposta de Paulo para aquela igreja está no final. Ele disse que não tem esse costume, como a igreja de Coríntio tinha, é de querer forçar as pessoas a usar o véu. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Os pastores hoje, irmão, ele usa as coisas para os seus próprios interesses. Então, essa igreja de Coríntio que forçava as pessoas a usar véu, é por intuito de interesse. Então, eles inventam regras, eles inventam tradições com um modo de interesse, irmão, de ganhar pessoas, ganhar lucro. Então, é por isso que vocês estão vendo hoje essas igrejas de Coríntio, do pastor Bispo Polágio, Edir Macedo, Marcos Feliciano, Sila Malafaia, Valdomiro, tudo criando, irmão, criando coisas. É campanha disso, é culto não sei de quê, é culto do manto, é culto não sei de quê, irmão. Tudo isso vocês têm que entender. Abra os seus olhos. Tudo isso é no modo de interesses deles. Por isso que eles inventam campanha de tudo. É culto do manto, é culto da mulher, é culto... Irmão, não está tendo mais culto para Deus, mas não, irmão. Irmão, a casa do Senhor, ali é o culto para Deus. Não existe culto da mulher, não existe culto da mulher, culto não sei de quê, culto do milagre, não existe, irmão. Eles estão inventando isso para os seus próprios interesses.
tá? A casa do Senhor é o culto para Deus, não culto para a mulher, culto para milagre, culto para irmão. Se acorde, irmão. Esses pastores não são de Deus, por enquanto eles não são de Deus. E é por isso que pegam a praga deste mundo, a maldição por desobedecerem o mandamento do Senhor, tá? O culto é para Deus, não existe culto de mulher, não existe culto de manto, culto de milagre. Que loucura desses pastores são essas? É de ficar indignado, tá, irmão? Então, os verdadeiros cristãos do Senhor estão magoados pelos que eles estão fazendo. Mas chegou o momento de Deus usar os seus verdadeiros cristãos para manifestar a verdade, para que esses pastores sejam envergonhados, como já está sendo envergonhado, tanto pelo povo de Deus e também pelos próprios ímpios, pelos próprios ateus. Esses pastores aí da teologia estão sendo envergonhados, né? Estão pegando a maldição, que é a praga, a coronavírus, porque vocês têm que ver que eles não são de Deus. A maldição não pega no verdadeiro do Senhor, tá, amado irmão? Então se acorde nesse fim dos tempos. Eles estão inventando muitas coisas dentro da igreja. E isso é para eles, pelos seus próprios interesses. E Paulo não fazia nada por interesse dele, por interesse, não, irmão. Paulo fazia tudo de graça. Paulo não forçava ninguém a guardar tradição nenhuma. Paulo não forçava ninguém a guardar tradição. Paulo pregava a Cristo, o Cristo é que salva, né? Tá, irmão? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.